Olá, sejam todos bem-vindos ao primeiro podcast do Creating Value Latam, uma iniciativa que eu, Victor Venâncio, eu sou diretor de soluções digitais do Samsung Group, também sou professor convidado da PUC do Rio de Janeiro e da FGV EBAP, na Escola Brasileira de Administração Pública e Empresarial, lá no Rio de Janeiro. Eu, junto com os meus amigos, nós estabelecemos o capítulo América Latina do Creating Value Alliance, um organismo, uma organização global que reúne mentes brilhantes, pensadores, acadêmicos, profissionais reconhecidos no mercado industrial, de consultoria, educação, ou seja, não tem um segmento de mercado específico, são pessoas que criam valor onde quer que atuem. Essa organização, chamada Creating Value Alliance, existe há alguns anos. Eu tive a oportunidade, a honra de ter sido convidado para palestrar num evento, no congresso anual desse comitê em Maryland, nos Estados Unidos, em 2023, quando soltei a sugestão para os líderes de que a gente precisaria ter um evento na América Latina. Então, o Brasil foi escolhido para o Congresso de 2024, onde eu tive o prazer de conhecer mais alguns dos amigos que vocês vão conhecer nesse podcast. E no ano passado, em 2025, eu, a Denise e o Marcos estivemos no Congresso em Londres, na Imperial Business School, no Imperial College. Então, essa iniciativa, liderada pelo Gautam, que nós vamos explicar quem é mais adiante, chegamos à conclusão de que seria importante a gente trazer para a América Latina essa iniciativa global, falando em português, falando em espanhol, para ajudar as organizações e governo e ONGs, ou seja, todos que fazem parte da sociedade, a criar mais valor. Esse é o propósito desse grupo. Então, nós criamos o Creating Value Latam, Creating Value Latin America, que está começando aqui pelo Brasil, e vai se espalhar do México até Argentina, Chile, ou seja, por toda a América Latina nós vamos ter iniciativas semelhantes a essa que a gente vai apresentar aqui para vocês hoje. Esse é o primeiro podcast, então nosso objetivo é explicar sobre essa iniciativa, como nasceu, quais são os objetivos, o que a gente planejou fazer aqui na América Latina. É um bate-papo franco, aberto, entre amigos que se uniram por um propósito comum de ajudar pessoas e organizações, governos a criar mais valor compartilhado. Eu vou passar a palavra, então, para o Kleber, para fazer uma breve descrição do histórico do Creating Value Alliance, falar alguns nomes, aí, a janela de tempo, e depois cada um de nós vai explicar um pouco como que chegou até aqui nesse podcast para essa iniciativa tão bacana. Kleber, por favor. Obrigado, Victor. Sou Kleber Santos, trabalho no setor financeiro, num banco tradicional grande aqui no Brasil. Tenho um mestrado em administração de empresas e o foco da minha pesquisa foi sobre criação, cocriação, percepção e captura de valor. Foi o que me levou ao Gautam. Gautam Mahajan, ele é um pesquisador, tá? Ele tem livros publicados. É um dos principais especialistas sobre criação de valor, se não o maior nível global sobre esse tema. E no ano de 2018, juntamente com outro professor, Peter Stokes, eles criaram um primeiro congresso, uma primeira reunião sobre criação de valor. Foi feito lá no Reino Unido, em Londres, para começar o início de um debate, uma discussão sobre as melhores práticas de criação de valor. Após esse primeiro congresso, em 2019, eles fundaram a Creating Value Alliance, que nada mais é essa jornada de transferir de um nível global para outros países, não só a nível acadêmico, mas também com as organizações em nível executivo, as melhores práticas para a criação de valor, tá?
Após isso, eles se associaram a outros centros acadêmicos pelo mundo, tá? Então tem um centro acadêmico lá em Maryland, nos Estados Unidos, de criação de valor. Também tem um centro lá em Portugal, em Lisboa, tá? Com o Value Creative Will Lab da Nova School. E também tem centros no Japão, de iniciativa de criação de valor, tá? Em cima disso, a cada ano ele faz uma reunião global, um congresso, sobre criação de valor, tá? Além do congresso, ele tem uma revista científica, tá? Na Editora Sage, é uma das editoras mais renomadas, com várias revistas importantes aí pelo mundo. Ele tem um jornal que é o Journal Creating Value. Interessante vocês aí pesquisarem, verem artigos publicados que trazem muitos relatos, não só da parte acadêmica, mas também experiências profissionais nesse segmento, tá? E para dar continuidade, eu vou aqui repassar a palavra aqui para os demais colegas para apresentar e também dizer como que foi sua participação, como é que chegou aqui no grupo. Vou começar aqui pela Denise. Obrigada, Kleber. Eu sou a Denise Baumgart, sou consultora em estratégia e sustentabilidade, trabalho muito em redes colaborativas e foi através de uma rede que eu cheguei ao evento, ao Congresso Internacional que aconteceu em São Paulo em 2024, na Fundação Dom Cabral, com operacionalização do Capitalismo Consciente Brasil e idealização do Gautam, do Vitor, e outros participantes do Creating Value Alliance. Aquele momento no Congresso de 2024 foi tão importante para mim que eu resolvi fazer um mestrado em investigar a criação de valor, no caso orientada por colaboração, voltada para a sustentabilidade nas médias empresas, por causa daquele evento. Porque realmente ele tocou em pontos sobre criação de valor que expandem os conceitos que a gente conhece como os conceitos tradicionais de criação de valor, né? A gente associa muito valor a lucro de curto prazo ou ao valor financeiro e, na verdade, o conceito ele é muito mais amplo e sai do conceito, né? Como mesmo Gautam gosta de falar, é uma filosofia, não é um conceito teórico, é uma prática, é um modo de viver onde você enxerga como valor é criado em tudo que você faz, seja como pessoa, como organização ou como nação. Então, naquele momento, né, eu cheguei pelo Capitalismo Consciente Brasil, porque eu liderava a filial de Minas Gerais, e foi uma grata surpresa conhecer os colegas e participar daquele evento, depois em 2025 voltar com o Vitor e conhecer o Marcos no evento em Londres, no Imperial College, e aqui estamos para falar desse assunto tão interessante e que cabe para todo mundo. Então, e nesse evento, a gente do Brasil, né, em 2024, a gente teve o prazer de encontrar também o Marcelo, né, e o Gabriel. Então, Marcelo, conta um pouco da tua experiência com Creating Value. Você já conhecia o Gautam há muitos anos, então conta um pouco como que como você atua, como você tem atuado através do Creating Value. O Gautam, conheço ele há mais de 20 anos. Na época eu estava trabalhando com o Record Duplessis, que era um dos, junto com a equipe da Value Labs, um dos pioneiros em desenvolver o conceito de percepção de valor relativo. E na mesma época eu conheci o Gautam, que trabalhava em consultoria com grandes empresas e top management do outro lado do mundo, né, na Índia. E por essas coisas do destino, a gente acabou se conhecendo e eu acabei fazendo um trabalho de consultoria para o cliente dele, para a Tata, na época. E de lá para cá, enfim, nunca perdemos contato. Eu sempre tentei contribuir com o Creating Value Alliance, o movimento global e demais. E hoje estou aqui com vocês. Excelente, excelente. Muito bom, muito bom. Você traz muita experiência, conhece o Gautam há muitos anos, tem uma bagagem como consultor considerável
Então, foi assim, uma satisfação fazer parte dessa iniciativa do Creating Value Latam junto contigo. E nessa mesma oportunidade, tivemos o prazer de conhecer o Gabriel. Gabriel, por favor, conta um pouco sobre a tua experiência conosco. Obrigado, Vitor. Eu sou o Gabriel, eu sou argentino, eu levo mais de 20 anos. Somos dois argentinos aqui, too much. Mas levo mais de 20 anos aqui no Brasil, duas filhas paulistanas também. Então, não, na verdade, bom, eu atualmente atuo como conselheiro consultivo e como advisor, mas eu tive mais de 30 anos de experiência corporativa e eu tive duas grandes escolas de negócio que foram a Companhia Gillette e a Procter & Gamble. E realmente a gente, para nós, estava no DNA a importância para a sustentabilidade do negócio, da criação de valor. Então, hoje que fui o que mais recentemente conheceu ao Gotham, aqui na sua última visita a São Paulo, mas eu gostei muito dessa paixão que ele tem pela promoção da criação de valor. Como vocês falaram, como a Denise falou, é um tema para alguns que parece um pouco óbvio, mas não é tão assim. Então, eu acho que tudo tem a ver com promover a filosofia da criação de valor, uma coisa que também eu gosto muito, porque acho que podemos nos ajudar muito, tanto como sociedade, como para as organizações, se todo mundo tivesse um pouquinho mais claro as escolhas que têm que ser feitas para poder chegar a uma maior clareza o que significa criar valor. Então, gente, estou realmente muito contente de estar podendo participar dessa mesa aqui com vocês. Vamos continuar aprendendo do tema. Excelente, você traz muita experiência no segmento B2C, né? Pelas duas empresas, grandes empresas que você passou e agora como conselheiro consultivo. Então, traz esse vetor de criação de valor ao consumidor, que é fundamental, né? E aí, no ano seguinte, a gente, eu e a Denise, né? Nós fomos representando o Brasil nesse congresso lá em Londres, na Imperial Business School, na Imperial College, e tivemos a satisfação de conhecer o Marcos, né? Marcos, conta um pouco sobre você, sobre a tua experiência, como que você veio parar aqui nessa iniciativa. Bom, eu sou o mais novo no grupo, não do grupo, mas pelo menos me senti muito bem dizer agora que eu sou o mais novo. Mas eu recebi um convite pelo LinkedIn, assim, do nada, de um cara chamado Victor, que eu não conhecia. E o Victor falando, olha, eu vou ser palestrante no evento no Imperial College em Londres sobre criação de valor e gostaria de saber se você vai estar participando também. E duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, por ser no Imperial College, é um dos lugares que eu no passado considerei para fazer um doutorado. E segundo, quando ele falou criação de valor, é um assunto que eu estava pesquisando naquele momento. Então eu falei, puxa vida, eu quero estar nesse evento daí. E semana seguinte nós estávamos lá no evento e eu conheci o Victor pessoalmente daí e assim, caí lá de paraquedas na reunião, né? Sem saber o que estava acontecendo, quem estaria lá. Achei que fosse um evento com 500 pessoas. Cheguei lá, um grupo menor, e foi ótimo porque eu pude conversar com a Denise também, conhecer a Denise e conhecer as pessoas lá, autores de livros, as celebridades lá do mundo dos negócios presentes lá e eu podendo ali encontrar com eles. Falei, puxa, que oportunidade de ouro que o Victor me presenteou com essa oportunidade, né, de me convidar. E desde então eu tenho feito parte tanto do grupo que se reúne lá na Europa, nós estamos organizando lá agora, eu estou coordenando a organização do fórum britânico, equivalente a esse fórum daqui, e participo do fórum global também, e eu sou um consultor, eu sou o fundador da Oxford Business Masters, que é uma consultoria inglesa que tem clientes aqui no Brasil, então estou sempre indo e voltando por causa dos clientes aqui no Brasil também. Então é um prazer enorme poder estarmos aqui juntos e tratar de um assunto tão importante. Excelente. Ou seja, nós temos aqui na mesa, né, um expert no setor público, ele presta consultorias para diversos órgãos, diversos níveis do setor público. Nós temos um especialista na área financeira, né, que é o Kleber. Nós temos um expert em consultoria na área de negócios em geral, que é o Marcelo. A Denise, ela é uma profissional com muita bagagem na área social, na área de negócios.
né? E, como eu falei, o Gabriel na área B2C. E eu trago o componente de indústria, né? Eu sou engenheiro, sempre trabalhei com empresas, com clientes da área industrial, de diversos setores, de energia, infraestrutura, óleo e gás, né? E nós estamos unidos por um tema em comum, que é criação de valor, que é transversal a qualquer segmento de mercado. Né, conforme o Marcos comentou numa outra oportunidade, ninguém acorda e sai de casa dizendo que vai sair para destruir valor. Né? Todo mundo quer criar valor. Só que esse tema, ele é assim muito amplo, muito diverso. Né? Todo mundo fala a palavra valor, mas muito pouca gente efetivamente entende os conceitos e como aplicá-los. Então, quando a gente teve a oportunidade, todos nós aqui tivemos a oportunidade de encontrar no Creating Value Alliance informações, conhecimento, através de uma união de mentes brilhantes, conforme o Marcos muito bem colocou, são autores de livros, professores renomados a nível mundial, consultores, profissionais que eles chamam de practitioners, né? Profissionais que estão no mercado executando a criação de valor, né? Tanto eu como meus amigos aqui vimos uma oportunidade gigantesca de nos melhorarmos, né? E quando a gente teve a ideia conjunta de criar o capítulo da América Latina, que é o Creating Value Latam, e aí depois tem aqui embaixo os links, né, QR Code que vocês podem acessar, a gente se uniu nesse propósito comum de trazer isso para a América Latina, em português e espanhol, como vocês viram, tem 2 argentinos na mesa, nada contra, não vamos falar nem de Maradona, nem de Pelé, né, que isso destrói valor, não cria. Né? Mas a ideia é que a gente coloque todos esses conhecimentos nas nossas línguas nativas aqui na América Latina. Nosso propósito é, primeiro, compartilhar muito conhecimento, né? O Galton, que é o líder da iniciativa global, ele é autor de inúmeros livros, né? Aqui na mesa tem o Marcos também, que é autor de um livro fantástico, né? Entre outros trabalhos que todos nós já apresentamos no mercado. E a ideia é que a gente possa, no decorrer desse ano, ter podcasts interessantes, com temas que são relevantes sobre estratégia, governança, sobre tecnologia, sobre criação de valor em sua essência, né? E também está no nosso mapa de ações ter um evento, um congresso de Latam, mais para o final do ano. Nós temos a ideia de compartilhar artigos desses profissionais renomados, dar visibilidade ao Journal of Creating Value, que o Kleber muito bem citou. Ou seja, nós estamos hoje lançando oficialmente essa iniciativa aqui na América Latina, e eu gostaria de compartilhar, abrir o espaço para todos aqui que possam trazer a expectativa de vocês com esse trabalho que a gente está fazendo, que é 100% voluntário, tá? Não gera nenhuma receita para nós, né? É uma dedicação que cada um viu que faz sentido, viu o valor. Exato, cada um viu o valor nisso, né? E nós tivemos um alinhamento natural entre nossos conceitos e como a gente efetivamente pode compartilhar valor com toda a sociedade. Tá? Então, Denise, eu gostaria de ouvir um pouco de você, o que você tem em mente de atuação e de como que você pode colaborar a trazer mais e mais profissionais para participar dessa iniciativa conosco. Acho que eu vou voltar num ponto que o Marcos colocou, que eu senti a mesma coisa quando chegou lá no Congresso de Londres, né? Porque aqui no Brasil, os congressos que eu acabo participando são com muitas pessoas, né? Embora o da Fundação Dom Cabral, quando o Congresso Internacional veio para cá, do Creating Value, em 2024, então tinha um número bom de pessoas, mas eu achei que lá fora, pelo fato de ser, né, as pessoas serem mais de fora do que daqui, que ia ser um congresso muito grande. E eu cheguei lá e falei, gente, que coisa mais intimista. E tem um valor enorme nisso, porque você tem contato direto com essas mentes brilhantes. Então,
você pode discutir assuntos ou tirar fotos, né, Vitor? Criar conexões. Criar conexões. Vitor foi com vários livros dos palestrantes. Diversos autores que estavam palestrando e conseguiu a dedicatória, tirou a foto. Isso para mostrar o seguinte, é como se as barreiras caíssem. E isso tem um valor enorme, porque depois que eu voltei para o Brasil, eu já conversei com algumas pessoas e a ideia nossa é trazer essas pessoas para webinars para a gente discutir alguns temas, né? De forma que essa mentalidade ela vai entranhando nas pessoas, nas organizações, nas suas atividades, na sua própria vida, porque é uma nova lente. É uma nova forma de olhar o mundo com essa nova lente da criação de valor. Sem dúvida. Excelente, Denise. Foi assim, uma satisfação conhecê-la no evento do Brasil e estar junto contigo lá em Londres. Eu tenho a mesma percepção. Foi assim, extremamente exclusiva, digamos assim. Sim. Né? A gente conseguiu criar conexões, pontes que derivaram para inúmeras iniciativas que estão gerando valor. Né? E Kleber, uma das coisas que acontece toda vez que o assunto valor vem à mesa é a tua praia, né? Todo mundo associa valor aos cifrões. Sim. Né? E você fez a sua tese de mestrado trouxe amplitude ao tema. Como é que você conecta a tua área financeira com o Creating Value? E como você imagina poder compartilhar todo esse conhecimento adquirido com as pessoas que quiserem se engajar conosco? Ótima pergunta, Virto, até bem provocativa, né? Querendo ou não, trabalhando no ramo financeiro, né? Lido diretamente aí com a parte monetária, digamos assim, né? O cifrão, o famoso cifrão, né? Como se tivesse aquele cofre antigo do tio Patinhas, com as moedinhas, né? Que hoje com o mundo digital mudou muito sobre isso. Mas eu atuando ali no ramo financeiro, eu vejo que não na relação que temos com os clientes e tudo mais, que eu percebo até pela própria sociedade, o valor não está apenas só com uma parte monetária. Temos outros elementos também. Seria aquilo que a gente vê como bom e importante para cada um. Na própria pesquisa, quando eu fiz sobre o mundo digital, na verdade, de bancos, como é que se cria, como é que se cocria, como é que se percebe e captura valor, no andar ali da minha estrada que eu fiz de leitura de artigos, eu percebia que não existia uma definição muito clara do que seria valor. E eu fui percebendo nas leituras e tudo mais que o valor foi caminhando para algo como se fosse, que na verdade é, subjetivo. E a partir disso, que cada um enxerga ou vê aquilo como bom e importante para ti, eu não vejo mais apenas valor apenas na questão monetária, mas a importância daquilo que a gente pode agregar para a sociedade, seja para o seu parceiro, seja para o seu cliente, enfim, demais stakeholders. Então, eu vindo da área financeira, que lido diretamente com a parte monetária, que é a parte também que as empresas veem, vislumbram na questão de lucro, mas antes disso vem as pessoas, né? E você enxergar o potencial de valor e como criar mais valor, não só com a sociedade, com os funcionários, com os clientes, você tendo essa consciência de criar valor de forma intencional, querendo ou não, você acaba gerando mais valor. Então, venho com um grupo, com essa participação, de amplificar esse conceito que o Galto traz brilhantemente aí pelo mundo, para realmente acabar gerando o quê? Mais valor. Excelente, excelente. Essa diversidade de visões que a gente tem aqui no grupo e com os demais que quiserem se engajar conosco, que são todos muito bem-vindos, traz uma riqueza muito grande, né? O valor é um termo que traz muita subjetividade, né? Mas quando a gente começa a estudar o tema, começa a aprofundar nas pesquisas, nas literaturas, a gente consegue trazer uma visão mais científica sobre o tema. Né? E Marcelo, você é o decano da mesa, conhece há 20 anos o Galton. Conta um pouco para nós o que você tem, o que você já usou e pegou. Eu fazer 2 comentários do que está ouvindo. Um que ele colocou aquela questão subjetiva, né, do que é valor.
Então, uma coisa que o Gotham trabalha muito é a questão de identificar, criar e comunicar valor, né? Porque o que é criar valor se você não identifica antes o que é realmente valor para quem você quer criar valor? E muitas empresas, às vezes, criam valor, mas não conseguem comunicar adequadamente. Então, se você não conseguir fazer as 3 coisas bem feitas, você não chega onde você quer chegar, né? Acho que esse é um ponto importante que o Gotham sempre coloca e demais. E acredito que tem um ponto importante que você colocou, onde a gente pode agregar muito valor aqui localmente, as empresas e demais, que nós temos um network de practitioners, né, de gente que realmente faz acontecer, de executivos, nos principais países, nos principais mercados, nas empresas mais importantes do mundo, as mais conhecidas, e pequenas também, não somente as grandes. E nós temos também um grupo de acadêmicos de excelência, né? Ou seja, temos alguns nomes realmente de muita relevância, de muito peso. E o que a Creating Value Alliance consegue fazer é juntar o melhor dos 2 mundos, né? A gente tem as melhores pessoas da área dos negócios, temos as melhores pessoas do âmbito acadêmico e, né, juntos fazendo acontecer na sociedade e nas empresas que realmente consigam criar valor e fazer uma sociedade, um mundo melhor para todos nós. Excelente. Você comentou, Marcelo, sobre essas mentes brilhantes, né, essas personalidades, né, só para dar o tom, né, quem faz parte dessa iniciativa é o Philip Kotler. Né? Ele já está um senhor, ele é bastante sênior, mas é uma das pessoas que mais produziu literatura sobre marketing, a referência a nível global, ainda produz, ainda é muito ativo e sempre participa dos nossos encontros e congressos do Creating Value. Então, fazer parte dessa iniciativa, se você tiver interesse e possibilidade de se juntar a nós nesse trabalho, te abre portas para um networking de altíssimo nível, tá? Tanto a nível acadêmico como profissional, como muito bem colocou, Marcelo. Muito obrigado. Né? E você, Gabriel, conta um pouco como que você vai gerar valor junto conosco. Não, eu realmente, como falei, a mim me seduz muito tudo que tem a ver com a criação de valor. Na verdade, nesse momento da minha carreira, estou tentando dar de volta um pouco tudo o que recebi em experiências e ajudar a líderes, conselhos, empresas na construção de sistemas de criação de valor. Porque justamente, sobretudo, o meu maior foco, que são as empresas, as organizações, eu acho que a criação de valor é o princípio fundamental de uma organização. Porque, na verdade, quando você cria uma empresa ou chama alguns amigos para fazer uma pequena empresa, é porque você quer fazer alguma coisa que sozinho não consegue fazer. Isolado não consegue. Esse é o leitmotiv da empresa per se. E, nesse caso, a criação de valor acaba sendo o princípio fundamental da empresa. Recém falamos um pouco da importância de resolver o lucro versus o valor. Na verdade, o lucro é consequência. A criação de valor é condição. Então, não tem aqui ovo e galinha. Está super claro isso. E, pela minha experiência, falamos B2C, com o consumidor a gente tem uma criação de valor mais clara, porque a gente pode conhecer com nome e sobrenome o consumidor para quem estamos criando valor. E nesse caso, é bem claro o que falamos antes, não? Que é subjetivo, porque tem a ver com a percepção de valor. Estou criando não um valor objetivo, sino dentro da percepção. Dizer, a gente define valor historicamente e acho que o Gotham tem isso muito claro, é como definir valor como realmente esse equilíbrio entre o valor percebido, o benefício percebido e o custo percebido, relativo ao mercado, porque o consumidor tem outras escolhas. Então, aí, na vida de qualquer empresário, pequeno, médio, grande, a criação de valor é uma batalha do dia a dia. Cada dia, por exemplo, bens de consumo, na gôndola do supermercado,
tem uma batalha com os outros produtos e tem que ser premiado cada dia, sendo escolhido desde a percepção de que esse produto vai ser melhor que outro que está do lado da gôndola. Então, eu acho que isso é uma coisa que os empresários têm muito claro e nós estamos aqui justamente para ajudar a facilitar essa filosofia de criação de valor, que é tão importante, porque no final do dia a gente diz, lucro é melhor valor, mas o lucro, ao mesmo tempo, tem uma importância, é a parte que a gente capta dessa criação de valor e tem uma importância muito grande, porque é o que se reinveste no benefício de todos os stakeholders. Então, sem lucro, não tem sustentabilidade, não tem perenidade essa organização. Assim que acho todo o sistema super interessante e eu acho que isto vai abrir conversas e discussões muito boas em vários setores diferentes da sociedade. Acho vai ser bem interessante essa jornada que estamos empreendendo. Eu gostaria de complementar do que ele estava colocando. Eu, particularmente, nesses últimos anos, tenho ficado muito mais no B2B que no B2C. Porque tem muito mais, enfim, bagagem histórica, empresas como a Procter, Unilever, enfim, já tem Coca-Cola, tem grandes companhias que faz tempo que vêm trabalhando nisso. Agora, o mesmo aplica quando você enxerga toda a cadeia de valor. Né? Você tem muitos modelos de negócio que você tem uma cadeia de valor que é um B2B, que vai passando por várias empresas e aplica igual. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu faço negócios com o Victor, somos duas empresas. E eu gosto do Victor. E eu me dou bem com o Victor. Então eu prefiro ganhar um pouco menos com ele, porque eu tenho uma boa relação com ele. Tem uma outra empresa que eu poderia ganhar mais. Mas eu não aguento. Argentino, não. Eu não gosto de trabalhar com esse tipo de empresa. Então todo esse conceito de criação de valor também aplica no B2B e aplica ponta a ponta, né? Em toda a cadeia de valor. Bacana que você citou esse termo, a análise da cadeia de valor, Marcelo, porque o que a gente tem aqui esse grupo multidisciplinar, ele atua e ele pode colaborar em diversos elos dessa cadeia de valor. Então você pega a parte industrial, onde eu tenho bastante experiência, você pega a área de vendas e marketing, de consumo direto ao consumidor, com o Gabriel, parte de finanças, você na parte de gestão, Denise, também na parte de consultoria e a parte de ESG, que ela tem bastante conhecimento, né? E o Marcos, ele tem uma particularidade que, digamos que estaria fora de uma cadeia de valor empresarial, mas ele está num pilar fundamental da nossa sociedade. Ele tem muita experiência com o governo. Né? E governo criar valor é sempre um desafio, né, Marcos? Conta um pouco sobre como que você tem criado valor nesse contexto e como que você acha que essa iniciativa pode colaborar com os seus clientes, colaborar com a sociedade. Bom, primeiro eu tenho que contar para vocês a vergonha que eu passei, que foi o momento que eu entrei no setor público brasileiro. Eu estava dando uma palestra na época da pandemia. Eu estava lá na Inglaterra, no meu escritório lá, e dando uma palestra aqui para São Paulo. E aí alguém perguntou, no final da minha palestra, era sobre OKRs, OKRs, e alguém perguntou se dava para usar OKRs no setor público. Bom, eu deveria ter pensado que se alguém estava perguntando, porque certamente era alguém do setor público. Eu dei uma resposta absolutamente impensada, estúpida. Eu falei, olha, você tem que ser doido para querer usar o OKR no setor público. Porque o setor público é engessado, é devagar, é isso e aquilo e tal. E pronto, né? Bom, quem tinha feito a pergunta era o Gustavo Trindade. Ele é simplesmente o secretário de planejamento da Anvisa para o Brasil inteiro. Ele fez a pergunta. Mas lá na audiência estava também a Sabrina Baez, que é diretora de planejamento do Ministério Público do Mato Grosso do Sul. Ela achou meu perfil no Instagram e me mandou uma mensagem. Marcos, olha, muito bom essa palestra e tal, não sei o quê. Eu queria conversar com você porque nós temos uma turma de doidos aqui. Querendo usar o OKRs. Eu falei, puxa, que besteira que eu falei. Como que eu dei uma resposta idiota dessa? Mas, resumindo, ela foi muito graciosa. Essa conversa virou um contrato para uma capacitação, que virou um contrato de mentoria por 6 meses, daí virou um contrato de 1 ano de acompanhamento. E eu me apaixonei pelo setor público,
porque eu comecei a ver que existem muitas pessoas extremamente dedicadas a fazer diferença para a população, usando altas tecnologias, ousados naquilo que fazem e realmente imbuídos de propósito naquilo que eles fazem. Eu falei, puxa vida, eu não sabia disso, que ignorante que eu era antes, né? Mas eles tiveram um resultado muito rápido. Em um trimestre, eles dobraram alguns dos indicadores e reduziram tempos de espera de processos e uma série de benefícios. A Anvisa tomou conhecimento, o Gustavo Trindade, que é o cara que fez a pergunta, me procurou, e isso virou um contrato, e depois outros ministérios públicos, depois o Tribunal de Contas da União, o Conselho Nacional do Ministério Público. Hoje nós temos 27, vai para 29 clientes agora de organizações federais e estaduais no Brasil. Isso, o Brasil hoje é o número 1 no mundo inteiro em utilização de OKRs no setor público. Isso é muito importante porque OKRs está diretamente vinculado à geração de valor. OKRs é uma ferramenta de estabelecimento daquilo que você deseja criar em termos de valor e também como nós vamos medir o nosso progresso nessa direção que nós queremos alcançar. E tem uma série de outros benefícios ligados à geração de valor também, que eu não vou entrar em detalhes aqui agora porque não é o propósito. Mas quando eu encontrei vocês lá em Londres, eu falei para minha esposa, encontrei a minha turma. Que bom, Finalmente encontrei uma turma que está conversando sobre capitalismo, mas um capitalismo que faz diferença. Um capitalismo que não é aquela coisa de destruir a concorrência, aquela coisa de eu me tornar o mais poderoso, porque isso daí é balela, isso daí é passageiro. O que faz diferença realmente é quando nós podemos pensar no todo. E o todo são pessoas. E quando nós pensamos em valor para pessoas, a nossa vida começa a fazer sentido. E o restante é muito pequeno. Então, eu sou entusiasta de toda a ideia de geração de valor e hoje eu me sinto tremendamente privilegiado de poder contribuir com o setor público, porque entendo que, embora o desafio seja muito grande, mas os resultados são também muito grandes, né? E quando nós conseguimos mudar, por exemplo, 10% nos resultados de um órgão estadual, você está falando de milhões de pessoas sendo beneficiadas. Isso é maravilhoso. Isso é um prazer fantástico. Eu acredito que você colocou o setor público, em última instância, acaba influenciando o governo, certo? Ou na via contrária. Isso também acaba influenciando o setor privado. Sim. Então, no fundo, o que você faz é um guarda-chuvas que acaba gerando uma regulamentação por onde acabam passando todas as cadeias de valor. Né? Então, eu não vou entrar em detalhes, mas teve experiências muito, muito interessantes, por exemplo, nos Estados Unidos, onde empresas privadas acabaram influenciando o setor público, que depois acabou voltando outra vez à regulamentação, que acabou melhorando a sociedade como um todo. Então, acredito que, na verdade, o setor público se faz parte desse ecossistema e acaba influenciando muito em algumas situações. E até deveria ser um objetivo, sem dúvida. Em alguns casos, né, que a área... Inclusive, teremos um episódio sobre a criação de valor entre os 3 setores da sociedade, porque essa interdependência ela precisa ser reconhecida, conhecida e explorada no sentido de potencializada. Né? Existe um potencial enorme de criação de valor entre os 3 setores, de forma que virem um ciclo virtuoso, que é esse exemplo que você deu em relação aos Estados Unidos. Eu até queria trazer um outro componente que é muito importante para o Creating Value Alliance, que é a academia, né, que a gente falou, o Kleber citou as escolas que estão envolvidas, e quando a gente pensou em trazer a iniciativa aqui para a América Latina, a primeira coisa que a gente fez foi um benchmarking em relação às escolas de negócios que participam do Creating Value Alliance no mundo. Então, a gente olhou para os Estados Unidos, tem a Universidade de Maryland, da Flórida, na Europa, a Nova School em Portugal, a gente tem na Holanda, na Dinamarca, tem 3 no Japão, 3 universidades no Japão, e a gente observou que essas escolas, elas vinham na forma de centros de pesquisa,
de grupos de pesquisa ou de laboratórios, e a Universidade de Kobe tem um caso muito interessante que é uma escola, chama Creating Value School, que assim seria talvez o nosso sonho aqui para a América Latina, né? Até, quem sabe plantar essa semente aqui, que a gente tenha talvez uma disciplina acadêmica, um grupo de pesquisas e quem sabe até uma escola como o Japão já conseguiu colocar. Mas são várias formas que a gente tem de trazer a academia mais para perto dos practitioners, da prática mesmo, e das pessoas, dos empresários, sejam grandes ou pequenos. Então, o que a gente enxerga é que muito valor é deixado à mesa, né? Quando a gente olha para a cadeia, para todos os stakeholders que estão envolvidos com aquela organização, tem muito valor que não está sendo aproveitado, tem muito potencial latente que fica ali, mas ele não se realiza, porque ele precisa de uma mentalidade para poder ativá-lo. E é isso que a gente quer trazer para cá. Tem uma frase que acaba convencendo a quem não está muito convencido, que é: você está deixando o dinheiro acima da mesa. E está cheio de casos assim. Então, acho que uma boa abordagem quando a gente achar alguém que é meio cético em relação ao conceito de valor e demais. Aí acho que todas as empresas estão deixando. Sempre é possível melhorar, sempre é possível criar mais valor. Com certeza, com certeza. A questão é que esse termo, valor, para muita gente ele é confuso, né? Ele não tem assim uma descrição, um construto que seja comum a todos. Cada um interpreta, dependendo da sua formação acadêmica, valor por uma lente diferente, né? E esse trabalho que a gente está se propondo a fazer aqui na América Latina é justamente trazer esse conhecimento desses gurus, dessas mentes assim, acima da faixa normal, digamos assim, né? Para estar à disposição dos executivos, dos profissionais aqui na América Latina, né? Eu comentei sobre o Philip Kotler, mas quem entrar no site do Creating Value Alliance vai ver ali uma lista de inúmeros profissionais, professores do mais alto nível, e esse tipo de conhecimento vai estar disponível para quem estiver participando conosco nessa iniciativa, né? Volto a relembrar, a Creating Value Latin America é uma iniciativa desse grupo de voluntários que aqui estão, tá? A gente não vai estar como Creating Value. Nosso objetivo não é vender consultoria, nosso objetivo não é criar nenhum produto, tá, que venha a ser oferecido. Pelo contrário, a única coisa que a gente vai oferecer, e muito, é conhecimento. Porque a gente entende que compartilhando conhecimento, seja através da área financeira, da área industrial, do setor público, na área social, consultoria, bens de consumo, tudo isso ajuda a criar valor, né? Então, vamos compartilhar muito conhecimento, vamos promover eventos, vamos ter outros podcasts específicos sobre os temas, né? E a ideia é que isso possa permear o maior número possível de profissionais, de escolas de negócio, empresas, né? E levar esse debate para o maior número possível de pessoas no Brasil e na América Latina, né? Você comentou muito bem sobre as escolas de negócio, Denise. Caso você que está escutando e seja líder de alguma escola de negócio que queira aprofundar e fazer parte dessa iniciativa, são todos super bem-vindos, né? Pode entrar em contato com um de nós aqui, tá? Pode ser com qualquer um de nós, tá? E a gente vai trocar bastante ideia de como apoiar nos projetos de pesquisa, apoiar nas iniciativas das escolas e ajudar a levar isso a mais gente ainda no mercado, não é mesmo? E para você que acompanhou esse podcast, achou relevante esse assunto, criamos valor com você e queira criar valor também para a sua empresa ou sociedade, siga em nossas redes sociais, tá? Temos perfil no LinkedIn, Creating Value Latam. Temos também perfil no Instagram, no TikTok, no YouTube e no Spotify. Também tudo @Creating Value Latam. Acompanhe também o nosso site,
creativevaluelatam.com. Só jogar um Google, CVL, Creative Value Latam, você localiza nosso site. E também aproveite para seguir as nossas redes sociais para acompanhar os próximos episódios do podcast. Vamos falar de vários setores, assuntos bem interessantes que com certeza vai ajudar a auxiliar você, como empresa, organização, funcionário, sociedade, a criar mais valor. Muito obrigado. Obrigado. Muito bom.